Fala guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros, e no vídeo de hoje vamos para mais um Katsu Responde. Lembrando que as perguntas não são feitas nos comentários desse vídeo, e sim na aba comunidade aqui do canal. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal, e falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! Caio César. Como Saga se passou pelo grande mestre no mangá, se ele não usava uma máscara para se esconder, não seria facilmente reconhecido pela voz e aparência? Isso é uma dúvida frequente. Bom, apesar de não ser uma máscara como no anime, o elmo do grande mestre tem alguma propriedade que esconde o rosto de seu usuário. O próprio Miro diz isso de uma forma implícita. Acredito eu que isso seja alguma propriedade mística do próprio elmo. Isso até faz sentido considerando que o elmo vem se passando de geração em geração. Então, acredito eu que não seja algo comum. Sobre a aparência, só podiam basicamente ver seu cabelo. E o cabelo do Shon e do Saga no mangá é praticamente igual. Os dois são loiros. Lembrando que aquela forma de cabelos negros que seria o equivalente dos cabelos brancos no anime, no mangá só aparecia raramente. Sobre a voz... assim, a minha teoria é que Saga é um cavaleiro que pode emitir ilusões. Não seria estranho ele conseguir mudar a sua voz, que é algo até que simples para um cavaleiro do calibre dele. Casa de Limedes podia fazer ilusões de parecer totalmente com outra pessoa, incluindo sua voz. Então não é difícil pensar que Saga, um cavaleiro de ouro, a elite, não seria capaz de imitar algo assim. E eu duvido que os outros cavaleiros de ouro estariam preocupados em querer procurar ilusões num grande mestre. O grande mestre, o Papa, é uma figura de autoridade, equivalente a um líder político e teocrático. Muitas pessoas seguem pessoas assim sem pensar, o famoso efeito manada. Claro que sempre vão ter os opositores, como o Mu e o Mestre Ancião, e os rebeldes, como os Cavaleiros de Bronze. MLF Oliveira 1. Olá, Sérgio. Na saga de Hades, quando Shaka aplica a rendição divina, aparece uma mulher num cavalo. Gostaria de saber quem é ela. Não consigo achar essa informação em nenhum lugar. Obrigada. Olha... essa mulher em um cavalo com uma foice na mão não é nada mais nada menos do que a deusa da agricultura Deméter. Pra quem não sabe, um dos símbolos do signo de Virgem é justamente essa deusa, coisa confirmada na própria enciclopédia Taizen. O fato dela carregar uma foice é porque ela é uma deusa da agricultura, sendo a foice um dos seus símbolos. E se você ainda está em dúvida, a aparição dela é simbólico, que nem um Pégaso atrás do Seiya, o dragão do Cólera do Dragão, os planetas da explosão galáctica e assim por diante. De sorte, Shun poderia teletransportar para dimensões? Exemplo, contra o Saga? Eu não entendi bem se você quis dizer se ele pode se teletransportar ou transportar outras pessoas, mas respondendo sua pergunta, é sim, só que com certas ressalvas. Por exemplo, Shun não pode amarrar o inimigo e enviar ele para outra dimensão. Não é assim que funciona. Geralmente, a aplicação da corrente é detectar o inimigo e ir ao encontro dele, não importa onde ele estiver. Pra você ter noção, as correntes já cruzaram o Yomotsu em Next Dimension, Seiya que estava indo para o Inferno de Fogo, atravessar o espaço das 12 casas e chegar na sala do Grande Mestre, e resgatar Saori que estava sendo atacada por Cronos, algo que até impressionou o próprio Deus do Tempo. No entanto, contudo, todavia, existem limitações. Por exemplo, se deu a entender que Shun só conseguiu cruzar o Yomotsu com suas correntes porque Death Eater tinha aberto o caminho para lá e ele ainda não estava completamente fechado. João Carlos. Oi, Sérgio, minha pergunta é: qual parasito de primeira classe é o mais forte? Titã ou a Hyperion? Pois há uma parte do anime em que Titã diz que a Hyperion é o parasito de primeira classe mais forte. Porém, há outra parte também que Rabidjar diz que Titã parece ser o mais forte. Poderia me tirar essa dúvida? Valeu, gosto muito dos seus vídeos. Um abraço. Eu tenho uma teoria pra isso. Titã já mostrou que temia a Hyperion, e ele mesmo demonstrou ter um poder que parecia transcender todos os outros 3 grandes de Saturno. Mas eu pensei comigo mesmo, qual é a fala que Rabidjar usa? Você é o mais forte dos parasitos. E vocês lembram que o Hyperion fala? Eu não sou mais um parasito de primeira classe. Então é possível que a fala do Rabidjar só abrangiu os parasitos, e como a Hyperion não se considerava um, ele não o botou na conta, já que Titã foi um parasito até o fim. Mas é só uma teoria que eu bolei, é possível que tenham outras explicações. Agora, o próprio Titã diz que a Hyperion é o guerreiro mais forte entre os generais. Ponto. Ele não fala generais de quê? Tá implícito que é de Saturno. Então, essa diferenciação dos exércitos é o que me leva a crer na fala do Rabidjar.
Família X-Pirito. Qual destaque os Cavaleiros de Bronze secundários você daria a eles, se você fosse o autor de Saint Seiya? Eu faria uma saga filler focada inteiramente neles. Em vez de ter a saga de Asgard antes da saga de Poseidon, eu realocava ela pra depois da saga de Poseidon. Botaria outro vilão, talvez um próprio deus nórdico manipulando Hilda. Fazendo isso, a saga filler aconteceria enquanto os bronze principais estariam em coma. Meio que coisas estranhas estariam acontecendo na Terra, e um Cavaleiro de Prata aliado aos bronze secundários iriam investigar e iriam descobrir finalmente Asgard. Lá eles enfrentariam guerreiros menores equivalente aos Cavaleiros de Prata e aumentariam seu poder, terminando por alertar o santuário sobre os guerreiros deuses, o que daria início à saga de Asgard após Poseidon. Isso acabaria com qualquer lacuna que Asgard teria deixado na saga de Poseidon, daria destaque para os bronzes secundários e não interferiria no início da saga de Hades. PH Samurai 007. Oi Sérgio, admiro muito seu trabalho e sou muito fã do seu trabalho. Agora a minha pergunta. Se a barreira de Atena impede qualquer um de atravessar a não ser andando, como Mu se teletransportou da casa de Ares para a casa de Touro para conversar com Aldebaran logo após a sua derrota pro Seiya? Abraços, ficaria bastante agradecido se pudesse me tirar essa pulga de trás da orelha depois de tantos anos. Então, essa é uma cena filler. No mangá, o Mu simplesmente aparece chegando ali vindo de sua casa. Luiz Felipe Lix. Caro Sérgio, eu sei que você não gostou de Soft Gold, mas ele entregou algo pros fãs que o Kurumada devia muito. O Saga ter que encarar o Aiorus após a sua derrota e se redimir pela traição, mesmo que de forma bem porca. Pergunta: você também não gostaria muito de ver essa cena no canônico? Afinal, a redenção de Saga foi só para Atena e os Bronze Boys. Nenhum dos seus irmãos dourados reconhece bem o sacrifício dele, e sabemos pela obra que foi muito mais sofrido não revidar os ataques e ter paciência de arquitetar o retorno de Atena no santuário. Não é só lealdade, é um sinal de que Aiorus estava acima dessas disputas de ego dos Golds. Grande abraço, e você por acaso já sentiu o Cosmo? Como você mesmo disse, é bem porca. Tipo, sei lá mano, na sinceridade, você chama aquilo de redenção? E aí, Aiorus, beleza? Sobre aquilo... tranquilo, irmão. Bora esquecer tudo aquilo e lutar contra esse arrombado. Foi um diálogo tão raso, sem peso, sem carga dramática. O retorno dos amigos que sofreram um baita baque foi aquilo? Seria muito melhor ter dedicado um episódio só pra falar sobre os dois. Mostrar Saga se sacrificando por Aiorus, coisa que Shura fez por Aioria nessa saga. Sinceramente, não, eu não gostei disso. Assim, tranquilo, Aiorus pode ser a pessoa mais zen, mais boa do universo, de boas com tudo. Mas essa execução, no meio de uma batalha, daquele diálogo breve, tipo, bora se acertar, beleza, não tem problema e bora lutar aqui, foi muito ruim. Muito, muito ruim. Lucas da Silva Santos. Oi, amigo! Gostaria de saber o Manigold e o Cavaleiro de Ouro mais forte de The Lost e o clássico, pois ele foi o único que lutou contra um deus e teve coragem? Você acha que vão fazer uma Saga dos Deus, continuação do filme do Apollo em anime? Manigold não foi o único que enfrentou uma divindade. E assim, ele teve ajuda pra caramba e ainda morreu no processo. Teve um baita de um trabalho de equipe dele e do grande mestre Sage para conseguir selar o Thanatos. O Sage, por exemplo, matou 2 deuses do sono sozinho. Matou ainda Oneros, dessa vez com ajuda. E ainda derrotou o deus dos pesadelos Phobetor em seu Gaiden. Além de que outros dourados enfrentaram deuses em Gaidens também. Então, acho que não é bem por aí. Vitor Siqueira. O Yoga alcança o zero absoluto sem chegar no 7º sentido? Ou ele sempre alcança o 7º quando usa um golpe? ND, por exemplo, ele congelou armaduras de ouro sem nem se esforçar. Chegar no zero absoluto é um feito milagroso. Sim, chegar nesse estágio requer o 7º sentido. O próprio Camus não só chegava, como dominava o 7º sentido e ainda assim não chegava no zero absoluto. Yoga alcançou chegando no pico do 7º sentido, superando o Cosmo de seu mestre, um Cavaleiro de Ouro, tendo um esforço físico e mental que quase o levou à morte. O problema é que o zero absoluto foi banalizado nos spin-offs, como se fosse uma coisa simples, um pré-requisito de qualquer Cavaleiro do Frio. Sobre Next Dimension, ele alcançou o zero absoluto apenas para congelar a armadura do Mystoria, mas mesmo assim sem intenção de matá-lo, ainda se segurando. Já na questão do Izo, ele só congelou uma fina camada do seu braço, como ele mesmo afirma. Leonardo Rangel. Katsu, você coleciona os mangás de CDZ? O que acha do traço?
Sim, eu coleciono, apesar de ter uns meses que eu não tenho grana pra comprar mais nenhum mangá, eu tô precisando. Eu de começo estranhei pra caramba o traço, até porque foi a primeira HQ japonesa que eu li, até então eu só tinha lido Turma da Mônica, eu sei. Depois de CDZ que eu fui ler Sakura Card Captor, Sailor Moon, Fullmetal Alchemist, Ring Nikakero, Yu Yu Hakusho, Madoka Mágica, entre outros mangás. E depois de ler vários e vários mangás, eu pude perceber que o traço do Kurumada é bem anos 70. Sim, anos 70. Um padrão bem dessa época. Se você for pegar vários mangás dessa época, são todos simples, quadradões, tipo até Dragon Ball, que é mais novinho, lá dos anos 80, é um traço mega simples, só ficando mais complexo no finalzinho, começando o equivalente à saga do Z do anime. Só que o diferencial do Kurumada é a distribuição de elementos. É um dos poucos mangás que eu não me estressei tentando interpretar o que estava acontecendo em cena. E acredite, quem passa horas lendo o mangá sabe que é chato não saber o que está acontecendo em cena porque tá tudo embaralhado. Então, em termos de prazer de leitura, Saint Seiya pra mim foi o melhor que eu já li. Em termos de traço, não tem pra onde correr. Tem coisas bem doidas que podiam ser melhor feitas. Expressões faciais muitas vezes é exagerado pra caramba. Uma coisa simples, o Kurumada bota uma expressão como se ele estivesse gritando chocado. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, que é muito importante e você me ajuda demais. Deixa aquele like gostoso, se inscreva aqui no canal. E eu fico por aqui, até a próxima, valeu!